Olá, vamos então iniciar hoje a aula 9, que é a continuação das coisas que nós estamos apresentando e agora já no ensemble canônico, microcanônico, ou seja, estamos estudando a mecânica estatística. Ops, não sei o que aconteceu aqui. Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a nossa primeira meta era entender essa expressão. Nós chegamos nessa expressão. Na aula passada eu mostrei que, usando a contagem de estados, a gente consegue escrever a entropia dessa forma. E já vimos uma aplicação que eu vou fazer um resumo de novo. E, com isso, nós conseguimos a entropia de Boltzmann, que aqui a gente usa o número de estados. Simplesmente sabendo o número de estados, nós podemos ter uma ponte para a termodinâmica. Então, agora nós vamos fazer assim. Agora que a gente sabe isso, nós vamos definir os postulados da entropia. Então, a mecânica estatística vai ser definida em termos de postulados da entropia. Então, o primeiro postulado é que o sistema isolado é igual a constante. Os estados microscópicos acessíveis a esse sistema são igualmente prováveis. Essa é a hipótese, né? Primeiro postulado. E isso leva, então, a que a gente tem que contar o número de estados. Sabendo contar o número de estados, o segundo postulado é dizer, olha, a entropia, se a gente sabe contar estados, a entropia ela é dada por Boltzmann T ln deste número de estados. Tá? Então, com esses dois postulados aqui, a gente tem uma maneira de calcular uma grandeza termodinâmica. Isso nos leva, então, isso aqui foi feito no nosso amigo canônico, isso nos leva a uma conexão com a termodinâmica. É a primeira. E isso acontece, essa situação aqui, ela acontece no limite termodinâmico. Então, essa expressão aqui, ela será uma expressão que pode ser comparada com a da entropia da termodinâmica no limite termodinâmico. E eu mostrei para vocês que o limite termodinâmico é você fazer N, V e E, todo mundo indo para infinito, mantida a relação de que a energia por partícula é finita e o volume por partícula é finito. Se essas duas coisas forem infinitas, você leva o sistema para o infinito e o resultado que você obtém aqui, você se livra de algumas coisas chatas e você obtém um resultado que pode ser diretamente comparado com a termodinâmica. Então, a gente vai sempre querer trabalhar com S pequeno, que é o limite de 1 sobre N. Você vai pegar a entropia, que você calculou aqui, e você vai dividir por N e tomar o limite. Quando você faz isso, só os termos que não dependerem de N, depois de fazer essa conta, que vão sobreviver. Qualquer coisa que tiver 1 sobre N morre. Então, é assim que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com a entropia por partícula. Muito bem. E o terceiro postulado é que a entropia de um sistema composto é aditiva. E a entropia é uma função contínua, diferenciável e monotonamente crescente com relação à energia. Então, veja, se eu tenho dois sistemas, que foi como nós começamos a aula passada, o sistema 1 e o sistema 2, que eu controlo, né? Controlo o sistema 1, controlo o sistema 2, a entropia do conjunto é a entropia do primeiro mais a entropia do segundo. Eu mostrei que no limite termodinâmico isso é verdade. Agora, como a entropia ela é uma função monotonamente crescente da energia, significa que a derivada da entropia com relação à energia é maior que zero. Por causa disso, a gente pode inverter a entropia e escrever U como uma função de S Vn. Tá? Então, a gente vai poder fazer isso aqui, nós vamos fazer muito isso, escrever a energia em termos da entropia. Outra coisa muito importante, e que, para eu poder fazer o que eu fiz, escrever o Szinho pequeno, eu usei uma propriedade, que agora eu vou enunciar, é que a entropia ela é uma função homogênea. Não é qualquer função que é função homogênea, a entropia é. Então, ser uma função homogênea significa o seguinte:
S de U, V e N, se eu multiplicar cada uma das grandezas, se eu multiplicar todas as grandezas por uma constante, a função fica dividida por essa, ela é escalada por essa constante. Isso aqui é o início do scaling, né? Vamos dizer assim. É o fato da entropia ter essa propriedade que dá toda essa série de resultados que a gente vai obter. E, veja, isso aqui é definição de função homogênea. Eu estou dizendo, então, a entropia é uma função homogênea. Então, vamos pensar no nosso caso. O nosso caso é lambda é igual a 1 sobre n. Tá? Então, se eu vier aqui e substituir 1 sobre n, ó, lambda é 1 sobre n. Então, 1 sobre n é n aqui. Tá? E aqui ficou u dividido por n, v dividido por n, dividido por n. E aqui ficou n. Eu divido por n para o lado de cá, e eu fico com 1 sobre n, essa expressão. Isso é igual a entropia, função de 1 sobre n, v sobre n, 1, que é o S. Então, o S pequeno, ele resulta do fato de que a função entropia é uma função homogênea, e eu escalo todas as variáveis por n, e eu tenho que multiplicar a entropia por n. Então, em vez de multiplicar por n, eu divido por n aqui. E é esse cara aqui que vai ser o objeto interessante, porque esse é a entropia por partícula, e essa aqui é a que vai funcionar no limite termodinâmico. Então, eu sempre vou calcular uma entropia, né, a partir do número de estados e tal. Aí eu vou dividir por n a minha expressão, e quem sobreviver é a entropia. Tá, mas então isso é consequência da função homogênea. Esqueci de fazer uma coisa importante aqui. Eu já falei um monte, eu queria marcar o tempo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vejam vocês. A entropia no limite termodinâmico. A entropia no limite termodinâmico é quando eu faço o signo para infinito, isso é constante, e aí eu quero trabalhar com S pequeno, que é 1 sobre N S de U. Da termodinâmica, a gente sabe que 1 sobre T é ds dE. Se eu divido isso por partícula, eu fico com ts pequeno, deu pequeno. E P sobre T é ds dV, que também eu faço isso, escrevo em termos da entropia por partícula e o volume por partícula. Então, são com esses casos que a gente vai trabalhar. E eu mostrei para vocês que quando a gente tem o gás clássico, que é NVE, e é dado por isso, o gás clássico é o gás não interagente. Então, ele vai com V a N, E a 3 sobre 2N. A gente contou o número de estados, né? E na aula passada, rapidinho, eu só vou para fixar essas ideias. Se eu tenho isso, eu tenho a entropia. Se eu tenho a entropia, eu acho a razão P sobre T, fazendo essa derivada, né? Que dá isso aqui, né? Por quê? Porque se eu tomo log disso aqui para fazer a entropia grande, né? Acabou de se manter Ln disso, é N isso, N3 sobre 2, N isso. Então, se eu venho aqui e derivo essa entropia com relação ao volume, eu derivo isso aqui, dá 1 sobre V, e eu fico com N Boltzmann, 1 sobre V. Isso é P. E a gente mostrou que isso aqui não é nada mais, nada menos, né? Joga o T para lá, joga o V para cá, a lei dos gases. Então, contar os estados do gás ideal na mecânica estatística me leva à equação de estado dos gases ideais. Ainda bem, né? E 1 sobre T me leva a uma relação com a energia, porque eu derivo com relação à energia, né? Que me levou a que a energia, isso aqui no fundo é a energia média do nosso gás, ela é 3 sobre 2N acabou de se manter. Se eu dividir por N, a energia por partícula é 3 sobre 2 acabou de se manter. Né? Se eu pegar toda a energia e dividir pelo número de partículas, cada partícula tem direito a 3 sobre 2 acabou de se manter. Isso aqui chama-se a equipartição de energia, que vai ser um teorema que, em um certo momento, a gente vai demonstrar. Né? Mas, então, contar estados funciona. Contar estados me levou aos resultados que eu tinha da termodinâmica. Né? Aí eu inverti rapidamente essas coisas para vocês e fiz de novo esse exercício. Então, se o PV é isso, o E é isso,
e eu tenho S pequeno e U pequeno dados assim, a gente pega essa expressão, escreve essa derivada, agora em termos da variável pequena, né, da variável por partícula, e escrevo as duas relações termodinâmicas aqui, mas agora dessa maneira, né? E se eu integro isso aqui, agora eu vou obter direto o S, esse S aqui é o S correto. Aquele S lá, ele é quase a solução, mas existem os probleminhas lá, mas que ajudou a gente, né? Mas aí, tendo isso aqui, já que a gente viu que de lá a gente chega nos resultados, a gente pode pegar os resultados e fazer de novo a volta para achar uma entropia no limite termodinâmico. Então, eu integro isso aqui da isso, eu integro isso da isso, estou fazendo rápido, isso aqui eu já fiz, só para mostrar. E aí a gente mostra que, para que isso aqui seja satisfatório, né, porque f e g são funções arbitrárias, a gente tem que a entropia por partícula é dada por isso aqui. E aí, para voltar a ver como é que as coisas então se comportam para o S grande, aí eu volto para o S. O S é eu fazer N vezes essa função aqui. Esse é o S. Aí, quando eu faço isso e escrevo tudo em termos de U sobre N, V sobre N, você vê, o U está escalado com N, o V está escalado com N, e tem um N fora aqui, tá? Que é, quando eu divido por N, isso aqui é o que sobreviveu. Tinha outras coisas que foram perdidas, tá? Então, está aqui, o gás ideal funciona, a entropia funciona. A entropia da mecânica estatística obtida no ensemble microcanônico para o caso do gás clássico é isso aqui. Certo? Então, a entropia funciona, ainda bem, né? Senão a gente não estava fazendo aula, mas a entropia funciona. Vocês veem que aquele procedimento que eu passei aulas e aulas achando o número de estados, no gás ideal funcionou. Então, agora, nós vamos fazer um outro exemplo. Então, isso aqui é, vamos dizer assim, eu estou resumindo tudo que eu falei na aula passada, porque eu acho que as informações que a gente deu na aula passada são importantes, mas elas precisam ficar muito claras. Então, por isso que eu voltei e fiz isso aqui, né? E agora nós vamos gastar um pouco de tempo para estudar um outro problema que é muito interessante, e é um problema que eu já falo dele, de alguma forma, desde a primeira aula. É um sistema de spins. No caso, nós vamos estudar o paramagneto ideal, que é o caso de N spins meio, estão em presença do campo, de um campo magnético. Então, a gente lembra que, quando ele está em presença de um campo magnético, os spins não têm interação. Então, isso aqui são átomos que são isolantes e cada um tem um spin que pode estar na direção para cima ou na direção para baixo. E a gente vai colocar o campo na direção para cima. Então, isso faz com que, devido o hamiltoniano do problema, a interação entre campo e spin é dado por essa expressão, é menos μ0h vezes o spin. O spin pode ser positivo, mais meio, pode ser negativo, menos meio. Quando o spin é positivo, essa energia dá negativa e você tem menos μh, e quando o spin vira, você tem mais μh. Tem um custo energético que é 2μh eu virar o spin quando eu estou em presença do campo. Então, você vê que, provavelmente, dado um campo, vai ter mais spin e vai ficar na direção do campo. Mas existe um monte de limites interessantes nesse problema que nós vamos discutir. Mas o fato é que o problema é esse, que eu tenho N spins no campo. Eu estou fazendo em uma dimensão, mas podia ser em duas, três. Eu faço em uma porque é mais simples da gente entender. Muito bem. Só que nós queremos, por enquanto, a gente só sabe e só vai focar em sistemas com temperatura constante. A gente tem todo um procedimento, né, uma série de postulados que eu acabei de fazer, que definem uma maneira de você fazer mecânica estatística. E essa maneira é energia constante. Então, eu vou fixar a energia. A energia é essa. Para a energia ser essa, é porque eu tenho N1 spins que estão para cima e eu tenho N2 spins que estão para baixo, que eu posso escrever como N menos N1. Então, esta energia aqui é o que amarra o sistema.
Então, meu sistema está sempre com N1 spins para cima, para esta energia, e para esse valor do campo, ele está sempre com N1 spins para cima e N2 spins para baixo. E aí, eu gastei um tempo numa aula anterior para mostrar que, quando a energia é essa, e eu tenho um monte de spins lá no limite termodinâmico, como é que eu conto quantos estados eu tenho microscópicos associados a essa energia? A gente fez essa conta, e essa conta é esse ômega, que é o N fatorial, o número de spins, dividido por N1 fatorial e N2 fatorial. Só que aqui eu tenho N1 fatorial em termos da energia do campo magnético. Então, eu tenho N, que é o número de spins, e um número, aqui 100 unidades, né, que é a energia que eu estou comparado com a energia que define esse problema, a escala de energia que define esse problema, do ponto de vista magnético, que é μH. Então, essa é a variável que eu tenho. Então, o que eu tenho para trabalhar é isso aqui. Eu tenho o número de estados. Mas, como a gente viu pelo teorema na aula de hoje, se eu tenho o número de estados, eu tomo log. Eu tomo log disso e o log dá essa expressão aqui, ó. Se eu multiplicar por acabou de se manter, isso é entropia. Bom, a gente precisa analisar esse cara aqui. Bom, vejam, o nosso problema agora, diferentemente do problema do contínuo, as coisas dependem de fatoriais. Fatorial é muito chato, né? Fatorial, calcular fatorial, sei lá, uma coisa chata. E eu quero ir para n's muito grandes. Então, eu vou olhar o limite do ln de n fatorial para n muito grande. Isso aí vocês acho que conhecem, chama-se a fórmula de Stirling, né? Então, no limite em que e n vai para infinito, a gente pode usar a fórmula de Stirling. A fórmula de Stirling é isso aqui. O ln do n fatorial a gente pode aproximar por n ln de n menos n. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir usando isso. Estou fazendo uma aproximação, mas que vai valer para n grande. Tá certo? Então, o que eu queria aqui, só um minutinho. Tá, então, o que eu quero é escrever isso aqui usando essa expressão. Então, olha, o resultado é isso aqui. ln de n fatorial ficou n ln de n, e aí teria um n, né? Vamos deixar esse n aqui, separado. Aí, esse cara aqui é isto multiplicado pelo ln disso. Isso multiplicado pelo ln disso. E o outro termo é o que está aqui dentro, multiplicado pelo ln disso e coisas que vão com ln de n. O termo n desse cara aqui, vamos pensar, eu tenho um n que eu não escrevi aqui. Agora, quando eu fiz essa conta aqui, além disso, eu tenho que escrever este cara, que é o n. E esse n, ó, vai ter um para esse cara e um para esse cara. Então, vai ter esse cara e esse. Isso cancela isso. E aí ficou n sobre 2, n sobre 2, com sinal negativo. Cancela este n aqui. Por isso que eu já nem escrevi. E aí nós temos essa expressão. Só que essa expressão não está na forma que eu preciso. Eu preciso todo mundo com n fatorado na frente. Então, eu vou agora, nesse cara aqui, eu vou fatorar n. Se eu fatorar n aqui, eu fico com 1, e aqui eu fico com e sobre n, que é o pequenininho, né? Que é a expressão que eu quero, fica um n aqui fora. Agora, no meu ln, quando eu fatoro n aqui, eu vou mostrar para vocês a expressão. Ó, quando eu fatoro o n, eu fico com essa expressão, mas ainda fica um n aqui, fatorado, meio de n fatorado aqui. Mas como é o ln, eu faço o ln desse cara, desse cara, né? 1 menos u sobre μ0h e fica multiplicado por meio de n. Aí o ln do produto é o ln da soma, então aparece um termo ln de 2 aqui. Então, este cara aqui, ele fica, esse n
fatorando tudo, e aqui eu tenho um ln de 2. Esse cara vai ter uma mesma expressão, só que com sinal positivo, e vai sobrar também um ln de 2. Tá? Então, fazendo essa fatoração aqui, a nossa expressão fica assim, olha. Nosso resultado aqui. E aí todo mundo tem um n na frente. Então, eu divido por n. Então, 1 sobre n, ln de ômega, ln de n, eu tenho essa expressão, e cada uma dessas contribuiu com meio de ln de n sobre 2. Então, esse ln de n sobre 2 e esse ln de n vai dar um ln de 2. E eu multiplico por acabou de se manter, e aí eu tenho, isso aqui é a entropia, S, né? Então, olha, eu dividi por n, multipliquei por acabou de se manter esse cara, então, eu tenho isso. S pequeno. S pequeno é KLN de 2. Então, por partícula, eu tenho KLN de 2, e eu tenho esse termo aqui, menos esse termo e menos esse termo. Então, temos a entropia do problema. Então, temos uma maneira de nos conectar com a termodinâmica, certo? Então, isto é a entropia do nosso problema. E aí, eu recomendo que vocês façam isso. Façam esse gráfico aqui. Eu vou mostrar para vocês o gráfico. Então, o gráfico dessa entropia, se você fizer o gráfico dessa entropia aqui, ele dá isso aqui. Ele vai, o U, a energia, ela vai de -1, quando todos os spins estão para cima, e 1, quando todos os spins estão para baixo. Ela é essa curva simétrica com relação a U. Desculpe, quando eu falo é simétrica com relação, bom, é com relação a U, mas é com relação a essa razão. Mais importante do que a energia é a gente olhar a energia dividido por μ0h, que é isso aqui é um número puro, por isso que vai de -1 até 1. E aqui eu estou plotando S dividido por acabou de se manter. Então, não tem acabou de se manter em nada dessa expressão, acabou de se manter veio para cá. Então, isso é a entropia. A entropia, num problema finito, né, de spins, ela é limitada superiormente. Tá? A do gás ideal não, né? Mas essa aqui é limitada superiormente. Então, isso aqui traz uma série de consequências muito interessantes, e você veja que eu estou afirmando para vocês que, neste intervalo, quando a energia varia de -1 até 0, eu tenho temperatura positiva. E aqui eu tenho temperatura negativa. O que é isso aqui? Bom, isso aqui é uma fase não física, entre aspas. A gente vai discutir ainda bastante o que é isso aqui. Existem realizações experimentais disso, mas hoje eu não vou focar muito nisso, porque isso aí vai ficar mais claro num problema futuro. Mas isso aqui corresponde à temperatura negativa. Bom, vamos olhar agora o seguinte. Vamos entender o que esta entropia aqui nos informa. O que eu fiz para chegar nessa entropia? Eu usei a temperatura. Eu usei uma relação de que 1 sobre a temperatura é a derivada da entropia com relação à energia, que eu acabei de comentar com vocês no início da aula de hoje, que isso aí a entropia ela é crescente, né? Isso aqui é uma função crescente da energia. Muito bem. Então, veja, 1 sobre T. A entropia é uma função crescente da energia, a gente pode fazer essa derivada, pode inverter, etc. Bom, então eu tenho 1 sobre T. Então eu tenho que fazer essa conta. A gente acabou de fazer a entropia, então nós vamos derivar a entropia com relação à energia. Então eu vou pegar essa entropia aqui, e nós vamos derivar com relação à energia, para obter a temperatura. Então, calculando a temperatura, veja o que eu tenho que fazer. Derivo isso aqui da zero, aí eu vou derivar esse cara. Eu pego e mantenho o ln e derivo isso. Quando eu derivo isso, vai cair um menos μ0h, que vai cair aqui fora, vai trocar esse sinal. Tá? Então, eu vou ter K Boltzmann sobre 2 μ0h ln desse cara.
Quando eu derivar esse, derivando essa parte, também vai dar isso. Agora, eu tenho uma outra derivada para fazer. Eu mantenho esse cara constante e derivo isso. Quando eu derivo isso, vai dar 1 sobre esse cara aqui. Vai trocar o sinal por causa disso. E aí, isso aqui vai cancelar isso, vai dar 1. Quando eu faço a derivada do ln aqui, desculpe, aqui vai dar 1. Aqui vai dar menos 1. Então, esse 1 cancela. Então, a única derivada aqui que sobrevive é a derivada quando eu derivo esse cara e sobra o ln. Então, conclusão é que 1 sobre t, que é a derivada disso, ds du, acabou de se manter, 2, μ0h, esse cara fica positivo, e esse continua negativo. Então, esta é a relação da temperatura com a energia. Tá? Então, vamos analisar essa expressão. Bom, a curva da temperatura, desculpa, a curva da entropia é essa aqui, certo? Aqui, eu estou fazendo um gráfico dessa razão, ó, U sobre μ0h, indo de menos 1 até 1, e eu vou olhar beta, 1 sobre t é beta, e t é essa curva aqui. Então, beta, 1 sobre acabou de se manter, e aqui eu tenho acabou de se manter. Se eu inverter essa expressão. Então, veja, eu tenho essa entropia e eu estou derivando com relação à energia. Então, eu começo aqui em U igual a 1, a derivada é infinita. E a derivada infinita é beta. Então, o beta, ele começa em infinito. Se o beta é infinito, T é zero. Então, esse ponto aqui, a temperatura é zero. É o zero absoluto. Tá? Aí, eu vou começar a aumentar a temperatura. Ou seja, eu vou andando aqui, eu vou mudando, eu vou aumentando a energia. Então, nesse ponto aqui, se eu olhar a energia, a derivada, ela está diminuindo. Tá? Então, a derivada está diminuindo. O beta está diminuindo. E, consequentemente, a temperatura está aumentando. Aí, quando eu chego aqui, no topo da minha distribuição, quando U é igual a zero, eu tenho o máximo da entropia, e no máximo da entropia, a derivada é zero. Não foi assim que a gente encontrou a entropia máxima? Você pega e procura para que valor a entropia máxima. A entropia máxima quando, no caso aqui, a energia for zero, nesse problema. Então, quando a energia é zero, esse cara aqui, 1 sobre t, deu zero. Isso aqui corresponde, se beta é zero, a entropia é infinita. Então, eu vim desde temperatura zero até temperatura infinita. E na temperatura infinita eu estou na maior entropia. A maior entropia é quando o sistema está o mais desordenado possível. Tá? Então, essa é a física dessa expressão. Aí, só que tem uma continuação aqui. Então, se eu continuar, agora, veja, a entropia é zero. Agora, beta é zero, eu vou continuar. Agora, aqui eu estava indo para zero, agora eu vou sair de zero e vou tendo inclinações negativas, né? Ó, agora minha inclinação é negativa, então isso significa que eu estou com beta menor que zero e eu estou com temperatura menor que zero. Tá? Então, eu estou com temperatura negativa. Isso vai até um ponto onde eu chego em infinito, mas é menos infinito. Beta agora, ele é menos. Aqui ele era mais infinito, aqui ele é menos infinito. Isso leva a temperatura zero. Tá? Então, para vocês saberem que existe uma região aqui que eu chamo, por enquanto, de região não física, temperatura menor que zero. O sistema não gosta disso aí. O sistema não quer fazer isso.
A natureza não gosta de criar situações desse tipo. Mas mais tarde a gente vai falar disso. Mas veja, daqui dessa expressão, eu posso jogar para cá 2 μh sobre acabou de se manter, tudo desse lado, e aqui eu fico com ln disso menos o ln disso. Isso é a razão dos ln's. Então, 2 μh acabou de se manter, joguei todas as constantes para lá, do lado de cá ficou ln da razão entre essas duas expressões. Certo? Bom, o que eu faço? Eu tomo a exponencial disso, né? E aí eu vou deixar essa coisa como um exercício. Bom, eu tomo a exponencial. A exponencial é isso. A exponencial deste número é essa razão. Aí você pega e, exercício, inverte essa expressão e acha t como função de u. Desculpe, u como função de t. Você acha u como função de t. O que a gente tem, a nossa formulação, ela é em termos da energia, né? Então, eu quero a energia como função, a partir dessa expressão, eu tenho a energia como função da temperatura. Né? Então, veja, o U é dado por essa expressão. Esse que é o exercício que eu quero que vocês façam. Se a gente isola o U, tira o U dessa expressão, o U é dado por essa expressão. Então, a gente achou a energia como função da temperatura. Isso é menos μh, essa relação. Aí você olha isso aqui é exponencial menos a exponencial, exponencial mais a exponencial. A gente conhece essa função. Isso aqui é um seno hiperbólico, isso aqui é um cosseno hiperbólico. Então, isso aqui é uma tangente hiperbólica. Então, a energia, para esse nosso problema em que nós olhamos a entropia, nós temos uma energia associada, agora em função da temperatura, que é a tangente hiperbólica. Então, o nosso resultado é esse. A energia, ela é a nossa energia, ela é menos μ0h tangente hiperbólica desta razão, μ0h sobre acabou de se manter. Então, você veja, a energia do nosso problema por partícula, ela tem uma constante aqui. Agora, vejam, agora, no nosso problema, chegamos num ponto que eu acho muito importante, eu queria falar isso para vocês ficarem com isso sempre na cabeça. Existe uma grandeza agora. A grandeza importante é esse número inteiro. E esse número inteiro, ele é uma razão. Ele é a razão de μ0h. μ0h é a escala magnética do nosso problema. O nosso problema, por ser magnético, ele tem uma escala magnética. E, como nós estamos estudando a mecânica estatística disso, e nós estamos numa certa temperatura, a energia térmica dá uma escala também. Então, o nosso problema agora, em mecânica estatística, é comparar como que a escala magnética se compara com a escala de temperatura, e dependendo de como essa razão acontecer, coisas acontecem. A física acontece em função disso aqui. Mas muito a gente pode analisar em termos dessa grandeza, que chamar essa grandeza de x e analisar em função dessa grandeza. Mas a física está, então, ligada a como que essas duas grandezas se comportam uma com relação à outra e os resultados que isso aqui dá. E é isso que a gente vai analisar agora. Já que esse é o primeiro problema que a gente está fazendo, a gente vai fazer em detalhe para a gente entender a física que a gente obteve fazendo a mecânica estatística. Então, veja, essa energia. Aí eu lembro, bom, a gente começou o problema hoje assim, ó, a energia é μ0h, N1 menos N2. Não foi isso que a gente fez? Bom, U, que é essa energia aqui, é esta grandeza dividido por N. Se eu dividir por N, eu tenho U. Né? Agora, a gente escreveu lá atrás, quando a gente tratou o problema de calcular o número de estados, que a gente podia escrever a magnetização também. Quando eu tenho N1 e N2, μ0, N1 menos N2 é a magnetização. Se eu divido por N, é a magnetização por partícula. Então, M, que é a grandeza que eu quero, o que eu quero é medir alguma coisa.
Eu quero medir a magnetização do nosso. Então, eu quero medir a magnetização ou a magnetização por partícula. A magnetização por partícula é μ0, N1 menos N2 sobre N. Aí você vê que essa expressão e essa aqui, elas são quase iguais. Se eu divido uma pela outra, eu chego à conclusão que a relação entre a energia por partícula do nosso problema e a magnetização é que a energia é menos H vezes a magnetização. Então, eu pego e escrevo agora, ou seja, se eu divido por H, se eu dividir essa expressão por H, né? Se eu dividir a energia por H, jogar o H para cá, eu corto esse H aqui, né? Se eu dividir por H aqui, eu corto esse H. Então, e eu troco o sinal. Então, a magnetização, se a energia é essa, a magnetização é μ0, tangente hiperbólica de μ0H sobre o que acabou de se manter. Então, nesse momento, a gente resolveu o problema. A gente tem uma grandeza que a gente mede, vai no laboratório e mede, que é a magnetização. Tem um sistema magnético, você mede a magnetização. E a magnetização, se a interação, se eu puder desprezar a interação entre os spins, a magnetização é dada por isso. Resolvido o problema? Sim. Vamos analisar as consequências desse resultado. Então, essa é a magnetização que a gente tem. Faz o gráfico. Tangente hiperbólica. O gráfico da tangente hiperbólica é isso aqui. Então, esse gráfico, a gente está plotando. Então, eu dividi por μ0, então é a magnetização dividida por μ0, isso é um número, contra esta variável aqui, que eu falei para vocês, que é a variável que engloba todas as energias associadas ao nosso problema. Tá? A coisa se comporta assim. Então, você vê que se você for para valores grandes dessa grandeza, independente de se você faz isso fazendo H indo para valores grandes ou T indo para valores pequenos, isso aqui vai para valores grandes. Ó, isso aqui converge para 1. Tá? E quando eu tiver aqui com esse cara pequeno, eu vou poder fazer uma aproximação que é tomar a tangente aqui. Bom, a gente já vai ver isso. Então, existem dois limites muito importantes deste resultado aqui que eu quero analisar com vocês. Tem uma física interessante. Então, veja, a função que a gente tem é a tangente hiperbólica. E, como eu falei para vocês, o importante é essa variável. Então, vou pensar que essa variável é x. E aí, a tangente hiperbólica. Se o x é muito maior que 1, eu acabei de mostrar para vocês, a tangente vai para 1. Ela satura. A tangente é igual a 1. Se o x é muito pequeno, eu posso pensar que aquele ponto lá é a pendente da curva, a inclinação da curva, é x. Então, tangente hiperbólica de x é x. Se você olha a expansão em série de Taylor da tangente hiperbólica, você vê que o primeiro termo é x. Então, eu estou pegando o primeiro termo, o termo mais simples, né? Porque eu estou com x indo para zero. Isso aqui é x indo para zero. Então, veja, isso aqui significa que esta razão é muito maior que 1. Essa razão ser muito maior que 1 pode acontecer se o H estiver indo para infinito ou se o T estiver indo para zero. Tá? E, nesse caso, quando isso aqui acontece, o M dá μ0. O M sobre μ0 é 1. Né? E, então, T baixo ou H alto me dá a magnetização de saturação. E esse cara aqui? Quando esse cara é baixo, eu aproximo a tangente por isso, então a minha magnetização ela fica, lembram, é μ0 tangente. Então, aparece mais um μ0 aqui, é esse cara aqui multiplicado por μ0, que estava lá na frente. Então, fica μ0 ao quadrado, acabou de se manter H. Então, campos baixos, então eu vou pensar, ó, campo baixo. Campo baixo vai fazer isso aqui, esse número ficar pequeno. Então, quando eu faço campos baixos, para qualquer temperatura, a gente tem que a magnetização é proporcional ao campo aplicado. Então, você pode dizer o seguinte, eu aplico um campo, a resposta é isso aqui. Então, isso aqui é a resposta que a magnetização dá ao campo magnético.
Tá? Isso aqui tem um nome. Isso chama-se suscetibilidade de Curie. Então, veja, a nossa expressão é M sobre μ0, μ0H sobre acabou de se manter. Isso aqui é o X. A gente acabou de ver que se T é baixa ou H é alto, a gente está aqui. Magnetização de saturação. Todo mundo alinha com o campo. Tá? Ou, se você baixa muito a temperatura, todo mundo vai alinhar e ficar com magnetização saturada. Agora, a suscetibilidade é a resposta da magnetização ao campo magnético aplicado. Então, quando T é alta ou H é baixo, que é exatamente o contrário disso, T baixo e H alta é aqui. T alta e H baixa corresponde a esta variável aqui ser pequena, né? Ó, se o T for muito alto, isso aqui vai para zero. Se o H for muito baixo, isso aqui vai para zero. Tá? Então, nesse caso aqui, isto é muito menor que 1, a magnetização ela é proporcional a H e a constante de proporcionalidade é essa. E essa constante de proporcionalidade é a derivada. Bom, isso aqui é a derivada, né? Quer dizer, se eu derivo com relação a H, eu obtenho isso. Então, isso aqui é uma reta que passa na origem, né? Então, a suscetibilidade é a inclinação da magnetização quando eu estou com campos muito baixos. Isso aqui chama-se a suscetibilidade de Curie. No caso geral, a suscetibilidade, como função de T e H para qualquer H, é a derivada da magnetização com relação a H, mantida a temperatura. Então, se você vai lá na tangente hiperbólica que deriva, eu deixo isso como exercício para vocês, isso dá cosseno hiperbólico a menos 2 disso aqui. Tá? Que cosseno hiperbólico tem como limite 1, quando o x vai para zero. X0, o limite disso aqui é 1. Então, dá essa suscetibilidade aqui. Certo? Então, veja, a suscetibilidade de Curie, ela é μ² sobre acabou de se manter. E isso é o que a gente chama de suscetibilidade como função de T quando o H está indo para zero. Tá? Então, a suscetibilidade, ela vai, com relação à temperatura, ela vai com 1 sobre a temperatura. Tá? Então, se você faz uma medida, você vê lá, temperatura, você vai medindo a suscetibilidade. O que acontece para um material paramagnético é que a suscetibilidade, quando você se aproxima de T igual a zero, isso deve dar uma divergência. Só que trabalhar com divergência é sempre uma coisa chata. Então, a gente tem uma forma muito melhor de ver isso, que é fazer, em vez de plotar a suscetibilidade, você plota 1 sobre a suscetibilidade e você vai descobrir que 1 sobre a suscetibilidade é linear com T. E aí você tem essa curva aqui. Então, isso significa que se o material é paramagnético, você faz algumas medidas aqui, acha a reta, você extrapola a reta deu em zero, o material é um paramagneto e esta inclinação aqui é 1 sobre a suscetibilidade. Tá? Então, vejam, 1 sobre a suscetibilidade é uma constante vezes a temperatura. Tá? Então, a física está muito bem definida. Então, a nossa mecânica estatística ela nos levou a obtivemos a entropia, analisamos a entropia, achamos a energia, usando... Uma vez que a gente tem a entropia, então o procedimento vai ser esse. Você tem a entropia? Conseguiu achar a entropia? A entropia é a conexão. Agora, como é que agora você vai para frente? Você faz 1 sobre T, ou seja, você relaciona a entropia com a temperatura. E a entropia está relacionada com a temperatura com 1 sobre T. 1 sobre T é a derivada com relação à energia. Você faz essa derivada,
e aí você tem uma expressão de temperatura com energia. Inverte essa expressão, e aí você tem a energia como função da temperatura, que é o que você quer no laboratório. No laboratório você quer controlar a temperatura. Então, aqui, a gente não estava controlando a temperatura na formação do ensemble, na maneira como a gente constrói o problema, mas ao construir o problema, a gente consegue inverter as coisas e achar, no final, as grandezas que você quer, tudo em função da temperatura. Então, você tem que dar uma volta, né, para fazer isso, mas você acaba com um problema que depende da temperatura e você aprende. No caso aqui, a gente achou a magnetização do nosso problema, que tem o comportamento esperado que a termodinâmica mostra, e a gente mostrou que a gente deu uma grandeza que a gente quer experimentar, essa suscetibilidade aqui você mede a magnetização, e aí você vê, em função do campo, como é que essa magnetização vai, você tira a inclinação da curva e você tem a suscetibilidade, que é a resposta a resposta ao campo que é a magnetização. Certo? Então, a física está toda bonitinha, a gente aprendeu um monte de coisas, a gente pode ir lá no laboratório, fazer o experimento e comparar com a mecânica estatística, que não envolveu nada de experimentos. Tá? Então, com isso, a gente acabou a aula de hoje. E eu vou interromper o compartilhamento. Pronto. Então, com isso, eu espero ter dado um segundo exemplo. Então, eu reforcei o exemplo do gás ideal, para que fique muito claro a importância do gás ideal, né? Isso aqui não era para aparecer aqui, mas vamos lá. Então, bom, desculpem. Então, veja, eu revisei o caso. Bom, primeiro que agora nós temos postulados para montar essa formulação, né? A coisa está em bases sólidas. A gente reviu o caso do gás ideal para ter certeza que está tudo funcionando muito bem. E hoje nós vimos um primeiro exemplo do paramagneto e a gente viu que a formulação da mecânica estatística, só contando estados, leva a gente a toda a física relevante desse problema. Na próxima aula, a gente vai continuar fazendo outros problemas e vendo que só contando estados a gente obtém toda a mecânica estatística e a termodinâmica dos problemas. Então, eu agradeço a atenção de vocês e nós nos encontraremos na próxima aula para continuar estudando o ensemble microcanônico. Obrigado pela atenção.